aproveitando essa paisagem maravilhosa. É um lugar que eu venho todo final de semana me fortalecer, lugar que eu me criei. Aqui é a casa dos meus pais, um lugar que me viu crescer. Então, quando eu venho para cá, eu revejo as minhas raízes, eu volto, digo assim, Eliane, você é isso aqui, você é essa terra, você é essas pessoas. E é aqui nessa simplicidade que eu me encontro. Então, a constelação, na constelação, muitas vezes, eu tenho trabalhado com a questão do fim do relacionamento. Então, casamentos às vezes de 50 anos, casamentos de 10 anos, namoros que já há bastante tempo e que acabam. Na maioria das vezes, quem procura são as mulheres. Por quê? Há uma grande questão quando acaba um relacionamento, aonde na maioria das vezes, não digo sempre, aonde que uma das partes se sente lesada. Ela sente assim que o relacionamento chegou ao fim, mas que de certa forma, aquele companheiro de tantas jornadas, ele não cumpriu com aquilo que poderia ser mais digno ao fim de uma relação. Então, são mulheres que na maioria das vezes elas vêm com traumas de traição, mulheres que vêm com questões financeiras sérias, onde elas não receberam aquele amparo do companheiro, né, sobre tudo aquilo que eles construíram durante a vida. Mulheres que vêm emocionalmente tristes, cansadas e sem gosto pela vida. Então, a questão do relacionamento, todo e qualquer relacionamento, eles dão certo. Então, a primeira visão que nós temos que ter quando ocorre um divórcio, uma separação, é que há uma frustração achando que o relacionamento não deu certo. O relacionamento, ele deu certo por um certo tempo, mas ele chegou ao fim. Então, uma frase sistêmica que na constelação usamos é: nós tivemos um relacionamento que deu certo, mas chegou ao fim. Eu fico com 50% e deixo você com seus 50%. Esse 50% é assim: eu fico com a minha culpa daquilo que não deu certo e deixo você com a sua parte. Eu fico com a parte que deu certo, 50%, e deixo você com a sua parte também. E o dano, principalmente, é quando... Eu vou usar um exemplo de um homem, né? É um exemplo, assim, de uma pessoa que eu atendi, né? Eu vou misturar algumas histórias aqui, porque até por respeito aos clientes. Então, assim, a pessoa já foi casada por mais de 20 anos com um homem. E essa pessoa, ele encontrou uma moça mais jovem. Uma moça bem mais jovem do que a mulher, do que a esposa. E a partir deste momento, ele decidiu que ele ia seguir uma nova vida. Só que, a partir do momento que ele decidiu seguir essa nova vida, ele deixou essa companheira totalmente desamparada. Desamparada financeiramente, desamparada emocionalmente e, de certa forma, assim, como se nunca tivesse tido um relacionamento. Isso são várias pessoas que eu atendi que nessa mesma situação. Então, o que ocorre? Essa esposa, ex-esposa, além de ser lesada
no seu íntimo, na sua autoestima, porque de certa forma foi trocada por uma menina, entre aspas. Então, assim, é uma competição desleal, uma competição desleal. Ela foi, ao mesmo tempo, assim, na sua juventude, não conseguiu estudar, não conseguiu, né, fazer progredir profissionalmente, por conta que cuidou da casa, cuidou dos filhos. Então, ela já é lesada dessa forma. E nem um bem material, nem uma casa, nem um carro, nem uma pensão. Então, o que ocorre, né, nessa situação? Há um dano para essa esposa, há um dano bem grande. E esse relacionamento atual, ele tende a dar errado. Por que ele tende a dar errado? Porque uma das partes, ela não foi compensada pelas perdas. Então, na constelação, nós trabalhamos com a lei do equilíbrio. A partir do momento que eu escolho separar e escolho viver uma outra relação, é necessário que haja uma compensação para aquela esposa que ficou, de certa forma, totalmente desprovida de tudo quase. Como se nunca tivesse tido uma relação. Então, a tendência desse esposo, né, desse ex-marido, progredir financeiramente, ela se torna, de certa forma, assim, prejudicada. Porque há alguém que foi lesado e que não foi amparado. Pela constelação, nós trabalhamos dessa forma. Então, a melhor forma que existe de uma separação é que a parte que foi lesada, que foi ali, né, a mais frágil, que haja uma compensação, nem que essa compensação seja financeiramente. Porque os danos emocionais é uma questão muito pessoal. Claro que existem tratamentos, existe a questão da constelação em si, que ajuda, existem terapias, psicólogos, médicos, psiquiatras que podem estar trabalhando essa questão. Mas algum reparo é necessário que seja feito. Outra questão na hora da partilha também, tem algumas mulheres que decidem que não vão querer nada. Então eu separei, eu vivi muitos anos, mas assim, eu tenho um trabalho e tal, mas na hora de partilhar os bens, decido assim, não, eu sou capaz, eu me cuido sozinha, eu não quero nada que venha daquela pessoa. É muito complicada essa questão também, pelo seguinte, a partir do momento que eu não tomo aquilo que é meu, porque você ficou 20 anos ali casada e você também decide que você tem um pelo no peito e que você vai ali, que você se vira sozinha, não precisa de homem, eu sou mais eu e pronto. Chega um momento que você se sente pequena. Então é importante que também você receba aquilo que te compense também enquanto mulher. Apesar de você às vezes sair de um relacionamento meio machucada, é importante que você receba esse reparo financeiro para você prosseguir a tua vida. Porque chega um ponto que você começa a se sentir pequena. Eu sou pequena, não trabalhei, tô aí, não usufruí daquilo que foi fruto do meu trabalho. Então, uma das questões, assim, que no momento que você vai separar, ou que você termina um relacionamento, além de você pensar com a emoção, às vezes é necessário esfriar a cabeça e pensar com a razão. Porque você tem a questão emocional, ela é importante, mas a tua questão também como pessoa, a tua integridade física, a integridade de você continuar, né, permanecendo em sociedade, tendo uma vida digna também são importantes. É necessário, então, ter muita cautela
antes de fazer qualquer escolha, antes de assinar qualquer documento, antes de você ser mais lesada às vezes do que você já foi. Porque naquele momento, às vezes, de dor, por questões para não passar mais por uma humilhação, às vezes por um vexame, por um constrangimento, como se você estivesse mendigando um recurso, muitas mulheres acabam desistindo dos seus direitos. E nessa questão de desistir dos seus direitos, ela começa a se sentir pequena. Então, é necessário esfriar a cabeça, dar um tempo e querer não aquilo que não é do teu direito, mas assim aquilo que foi feito junto, aquilo que você, enquanto mulher, na tua dignidade, você construiu, você esteve junto com aquela pessoa construindo. Eu digo isso tanto homem quanto mulher, porque há uma construção do casal. E quando abre a mão de algum recurso para não se incomodar, porque a outra pessoa é muito difícil, se faz de difícil para não colaborar nesse processo de separação, é muito pior, porque para frente, quando eu estiver de cabeça fria, eu vou ver, nossa, olha, eu abri mão de uma parte que seria importante para minha reconstrução, na sociedade, para mim ter uma vida digna, para mim conseguir levar a minha vida adiante, porque às vezes são pessoas que têm 50, 60 anos, que abrem mão de tudo e vão iniciar a vida. Não que essas pessoas não tenham sucesso, eu quero dizer que é necessário às vezes uma base ali sólida para você conseguir ir para frente levando as tuas coisas. E sempre, sempre, sempre não agir de cabeça quente. Então, se você está em dúvida se vai assinar um documento, se você está em dúvida sobre como agir, a melhor forma é você esperar e não fazer nada precipitadamente ou no calor da emoção para não se incomodar, tá? E tenhamos a alma grande, porque muitas situações rejeitamos até para não nos sujeitarmos, para não, dizer assim, eu realmente tenho pelo no peito e eu me viro, E depois ficam as consequências, me sinto enfraquecida, me sinto triste, vem os momentos que eu penso assim, não, poderia ter agido diferente. Então, um grande abraço, beijos.